Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês. E Deus abençoa, sabe como Deus abençoa? Você quer o segredo de ser abençoado por Deus? É quando você ouve a palavra dele e entende. É a maior bênção que a pessoa pode receber na face da terra, é quando Deus lhe fala e ela entende, ela compreende a sua voz. Quando a pessoa não entende, quando a pessoa fica em dúvida, quando a pessoa fica com nhenhenhê, essas pessoas é porque não ouviram a voz de Deus. Mas quando a pessoa ouve e entende, porque quem dá o entendimento é o Espírito Santo. E quem dá o desentendimento é o diabo. Isso mesmo, é como está escrito, que o Deus deste mundo, o Deus deste século, cegou o entendimento ou os entendimentos das pessoas. Uma vez as pessoas não entendendo, não vai acontecer nada na vida delas. Mas uma vez as pessoas entendendo, isso aqui é bacana. Quando Deus fala e a pessoa entende, caiu a ficha. Aí é o céu na terra. Quer dizer, o céu na terra. É o céu dentro da pessoa que entendeu. Então, eu queria dizer para vocês que no mundo que nós vivemos, no mundo de egoísmo, no mundo egocêntrico, no mundo que cada um quer subir nas costas do outro, no mundo diabólico, satânico, no mundo que cada um por si e Deus por todos, não é assim, mas na filosofia do ser humano é assim. Quando vivemos nesse mundo de egoísmo, então há também, desculpa, eu vou desligar aqui os comentários, porque só ficam a encher o saco, desculpa lá a expressão. Olha só, presta atenção. No mundo que vivemos de egoísmos, egocentrismo, então existe muita inveja, muita cobiça, maledicências, difamações, existe muito, digamos, ressentimentos, mágoas. Por quê? Porque um olha para o outro com um olhar de menesgueio e a pessoa logo pensa assim, aquela criatura ali me quer mal, está com inveja de mim, e essas coisas. Então, nesse mundo desgraçado que o ser humano vive, aqui na Terra que vivemos, esse mundo desgraçado, o que mais existe, sabe o que é? Ressentimentos, mágoas. A pessoa fica com raiva da outra, guarda a raiva, guarda a mágoa, guarda isso, guarda aquilo. E então, por conta desse coração fechado, preso, amarrado com ressentimentos e mágoas de outras pessoas, aí fica difícil, impossível, eu diria, a ação de Deus, salvo quando a pessoa ouve a palavra de Deus e obedece. Quando ela ouve e obedece. Mas como? Quando Jesus disse, perdoai, não 7 vezes ao dia, mas 70 vezes 7, quer dizer, quantas vezes forem necessárias, porque Deus nos perdoa todo santo dia eu peço perdão, meu Deus, perdoa as minhas faltas, falhas, dívidas. Eu quero estar sempre zerado em faltas com Deus, porque se não há perdão, então há maldição, a maldição do pecado. O pecado é uma maldição, o pecado é um espírito, é uma entidade, é um encosto,
E quando a pessoa vive com esse encosto, ela vive cega, ou ela é cegada no seu entendimento. Ela não entende as coisas de Deus. Ela acha isso, acha aquilo outro. Ela acha, ela pensa apenas no eu. Ela tem sido a deusa dela, ou ele tem sido o Deus dele, o egoísmo. Então, difícil é o perdão. Coisa mais difícil para essa pessoa é perdoar. Sabe por que é difícil para ela perdoar? Porque ela também vive mergulhada no seu pensamento, ou mergulhada no seu entendimento de que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e quarto, se tiver alguma resquício, sou eu, que a pessoa não quer dar nada, ela não quer dar, muito menos o perdão. Então, nós temos na Bíblia o caso de um homem paralítico. Foi trazido a Jesus por outros colegas dele, aonde estava o Senhor Jesus. Diz o texto sagrado que trouxeram a Jesus um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, não só do paralítico, mas também das pessoas que o trouxeram até Jesus, vendo a fé deles, como se é possível ver a fé? Nas atitudes. Atitudes, nas sentimentos. Não são sentimentos que mostram atitude, mas atitudes são provadas, mostradas para Deus através da obediência à sua palavra. Quando você obedece à palavra de Deus, você está tomando uma atitude, você está agindo a sua fé, você está mostrando que crê na palavra dele. Se você não crê, você não vai obedecer, mas se você crê, você vai obedecer. Por isso que Jesus disse, aquele que me ama, guarda a minha palavra, quer dizer, obedece, segue, pratica a minha palavra. E se ela não pratica, obviamente não ama. E se não ama a Deus, então como é que ela pode receber o Espírito de Deus? Impossível. Então, vendo-lhes a fé, Jesus disse assim, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Quando Jesus disse isso, perdoados te são os teus pecados, ele abriu a porta do trono do Altíssimo para que aquela pessoa pudesse ter acesso a Deus, porque sem perdão nós não temos acesso a Deus. Sem perdão, não há como você acessar a presença de Deus. Não adianta você cantar, louvar, adorar, ler a Bíblia, ir na igreja, ser ofertante, dizimista. Não adianta você fazer essas coisas que são de menos importância do que o perdão. Porque o perdão, amiga e amigo, é um poder. Só Deus pode perdoar, porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. Porque Ele é santo, santo, santo. Então Ele tem poder para perdoar. Agora, quando você se encontra na condição de perdoar alguém que lhe feriu, que é uma coisa insignificante, mas é poderosa a sua condição, porque você tem o poder de liberar a cura daquela criatura. Não só a cura da alma, mas também a cura do corpo, que foi o que aconteceu com esse paralítico. Jesus disse, os fariseus, aqueles religiosos cabeçudos, como existem hoje, os religiosos, aqueles que
carrega uma Bíblia, parece um tijolo debaixo do braço, mas são aquelas criaturas que conservam dentro de si aquela hipocrisia. Para fora parece bela viola, parece santo, mas dentro está podre. Então, muitas pessoas são assim, dentro das igrejas, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus, infelizmente. Mas o que a gente vai fazer? A gente não tem o controle do coração das pessoas, da mente das pessoas. A gente apenas prega a palavra e quem crê vem, quem não crê fica. Mas tem muitos que são joio e se metem no meio dos que são trigo e ficam ali só para destruir os outros. Mas nós estamos aqui para falar de salvação. Jesus disse então: perdoados te são os teus pecados, para o paralítico e aqueles que estavam carregando o paralítico. E então os fariseus disseram assim: quem é este para perdoar pecado? Quem é este? Então Jesus respondeu para eles: olha, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Olha o poder do perdão. Amiga e meu amigo, se você tem algum ressentimento com alguém, você tem esse poder para perdoar aquela pessoa, porque aquela pessoa feriu você. Então você apenas tem o poder para perdoá-la. Mas é claro que Deus lhe dá esse poder. Com a sua palavra, ele diz: perdoai. Ele dá o poder para a gente perdoar. Se a gente não quer usar esse poder para perdoar, então a gente vai continuar sendo amaldiçoado, maldito, e não tem nada que vai mudar essa situação. Essa é a realidade. Porque o perdão não depende de sentimento. Eu estou sentindo no coração vontade de perdoar. Eu estou sentindo pena. Não, nada disso. Perdão é eu perdoo. É uma coisa intelectual, racional, usando-se a fé com inteligência, não com emoção. A fé associada à inteligência. Você obedece ao único que é Senhor. O único que é Senhor. Só Ele é digno de ser servido. Então, Ele e somente Ele tem autoridade para perdoar. E quando você foi atingido ou atingida por um ressentimento de alguém ou por alguém, então você tem a autoridade de Deus para perdoar. Porque o perdão é um poder. E se você perdoa, aquela pessoa é perdoada e você também é perdoado. Aí é que está a grandeza do perdão. Quando você abençoa a pessoa, quando você serve a pessoa com o perdão, você é servida também com o perdão. Você também é abençoado. Então ele disse assim: o que é mais fácil? Dizer: perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Quer dizer, o perdão tem poder para curar tanto a alma como também o corpo. E Jesus disse para eles: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem, quer dizer, eu, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito, a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, o paralítico foi para a sua casa. Fácil entender isso. Jesus perdoou e deu autoridade aos que creem na sua palavra de perdoar também. O que você vai fazer com a autoridade que você tem aí agora para perdoar aquelas pessoas que fizeram mal a você? Aí vem aquela outra criatura que diz: bispo, diga lá, eu perdoo, mas eu não quero conviver com essa pessoa. Não interessa, você vai perdoar e acabou. Você perdoa? Então, se vai conviver, se não vai conviver, são outros 500. O importante é você
liberar o perdão. Não interessa a quem, perdoa. Então essa é uma bênção que Deus dá a você e a mim, a cada um de nós. Imagine você, eu que tenho sido tão difamado, criticado, perseguido, odiado. Imagine se eu fosse dar o troco na mesma moeda para essa gente. Eu oro por elas, que eu sei que tem esses sentimentos ou ressentimentos contra a minha pessoa, porque estão possuídas pelo espírito do engano, pelo espírito do diabo. O diabo cegou o entendimento delas. Mas quando elas ouvem a palavra de Deus e se libertam, a primeira coisa que elas falam, bispo, me perdoe. Por isso que a gente tem mostrado aqui exemplos clássicos do perdão. Se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, você não é perdoado. Não interessa se você é membro da igreja, se você é pastor, se você é bispo, se você é padre, cardeal, se você... Seja lá quem você é, não interessa. Se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, já era. Se você morrer, você vai direto para o inferno e não tem jeito. Não tem como mudar essa situação. Depois que morre, não há como mudar a situação. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Você entendeu? Você entendeu? Desculpa a minha maneira rude, muito rude de falar, mas é que há dentro de mim, há uma revolta contra a situação de as pessoas não entenderem ou que não querem entender a palavra de Deus. Mas é fácil, é simples. Quem perdoa é perdoado, quem não perdoa não é perdoado. Essa é a realidade. Jesus disse, se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Se não perdoarem, tampouco serão perdoados. É assim, na oração do Pai Nosso, que você costuma fazer, que nós costumamos fazer, Jesus diz exatamente isso. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa oração não é apenas uma simples repetição de palavras, mas é uma coisa prática. Espera aí, se eu perdoo, eu sou automaticamente perdoado. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Então eu continuo amaldiçoado. Não adianta a oração que eu fiz, não adianta o louvor, não adianta a oferta, não adianta nada. Ou é ou não é, ou tudo ou nada, ou vai ou racha. Ou você é ou você não é de Deus. Ou você entende ou você não entende. Se você entende, graças a Deus, essa é a maior bênção que você tem. Você entender a voz de Deus. Quando você não entende, não adianta ninguém ficar tentando convencê-lo. Deus abençoe a todos e não se esqueça, nesse jejum de Daniel, a partir do dia 25, não é um jejum apenas de informações seculares, apenas de entretenimentos, apenas de pensamentos voltados para as coisas do mundo. Não, redes sociais, não é só isso não. Sobretudo, você vai fazer um bem à pessoa que é próxima a você. Jesus diz, é o segundo grande mandamento. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, etc. E o segundo, semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo. Então, prepara-te para amar o seu próximo, que de repente é aquela criatura que um dia fez mal a você, e você vai fazer o bem para ela. Deus abençoe a todos e não se esqueça, dia 25 começamos esse jejum. Até logo mais, Deus abençoe, até amanhã, Deus abençoe.